Fala galera, quero bater um papo reto aqui, principalmente com os vascaínos que acreditaram na SAF como a única via de salvação para o Vasco. Um papo diferente, né? Vamos trocar uma ideia aqui bem franca, bem honesta. Vou trazer para vocês o que eu imagino, né? E antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu tenho que lembrar várias vezes para quem é a favor da SAF, que não se discute mais SAF sim ou SAF não no Vasco. A gente foi vendido. É o caminho agora que o vascaíno escolheu. Nesse processo, a gente tem que torcer para dar certo. Porque se não der certo, tem dois caminhos aí que a gente pode seguir. Um é o da falência e o outro é do Vasco ser vendido para um outro grupo em uma maneira aí lastimável. Então, eu tenho que torcer para a SAF dar certo. E se eu quero que dê certo o Vasco com a SAF, eu posso sim fazer elogios e eu posso sim fazer críticas. Eu não entendo o bloqueio que o vascaíno que apoiou a SAF, a dificuldade que ele tem de questionar quando as escolhas são erradas. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que, olha, a questão dos salários em dia, a questão de você não ter penhora, a questão da briga do Maracanã, que é um estádio público, que o Flamengo tomou posse por causa de política suja, né? A questão do Vasco não aceitar receber a metade do Flamengo de direito de transmissão do Campeonato Carioca, tudo isso aí eu elogiei. Não tenho problema nenhum em elogiar, mesmo tendo sido contra a SAF, né? A contratação do Pedro Raul, né, que eu acho que foi acertado, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então não tem problema. Se você pode elogiar, você que apoia a SAF, você pode criticar escolhas erradas. E é isso, é só isso. Não vai doer, não vai fazer o Vasco fechar as portas ou a SAF sair correndo porque você fez uma reclamação, né? Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar o exemplo usando o Edmar. Eu vejo muito vascaíno com essa história de que, vocês enchem o saco, vamos deixar acontecer, vamos reclamar lá depois. Não, a gente tem que reclamar no processo. As escolhas erradas é que vão fazer a gente sofrer lá na frente. E lá na frente não adianta você xingar. Xingar o Edmar, ameaçar a família dele, não vai fazer voltar atrás a contratação do Edmar. Também uma covardia, não só com o Edmar, como com os treinadores que não tem outra opção, que não seja o Edmar para colocar em campo. O processo está errado lá no início. O Carlos Brasil, quando saiu na mídia que ele ia ser contratado para ser o gerente de futebol do Vasco, e jornalistas ficaram defendendo, e influenciadores ficaram defendendo, né, que o processo para ele entende de base, nunca tinha trabalhado num time profissional, e você me traz um cara que nunca montou um elenco para montar um elenco para o Vasco em 2022. O mesmo erro cometido com o Alexandre Pássaro. Então, quando a gente foi criticar, foi porrada, porque a crítica era política, porque vocês estão torcendo contra, né? Vamos esperar os caras... O Salgado, quando entrou, foi esse mesmo discurso de vamos esperar trabalhar, os salários estão pagos, coisa que não acontecia há muitos anos. Foram 3 meses só falando em questão de salários atrasados com a chegada do Salgado. Vamos criticar depois. A mesma coisa, o Carlos Brasil, vamos criticar depois. Aí depois a gente tá se lascando na Série B. Com o Edmar, a única opção na lateral esquerda, o que adianta você xingar? O que adianta você ir reclamar? A gente tem que discutir o processo. E você que apoiou a SAF tem o direito de reclamar quando as escolhas elas forem erradas. Porque foi a finalidade do Vasco ser vendido? Para que a gente passasse como um clube empresa a ser gerido de uma maneira profissional, esquecer os anos de penúria, os anos de tristeza e sofrimento por causa da política do Vasco e a gestão amadora, modelo de gestão fracassado, não é isso que falaram tanto? Então agora, como SAF, eu quero que as escolhas ou o modelo de gestão seja um modelo diferente do que a gente viu anos atrás. E quando você vê uma repetição de escolhas e vai reclamar, você é do contra, você não tem paciência. Porque o CEO que vendeu o Vasco, o CEO que era o CEO do Jorge Salgado, o CEO que estava no Vasco em 2022, 2023, ele é escolhido para ser o CEO da SAF. Quem votou na SAF já devia se indignar de cara. E não ficar com esse discurso de vamos reclamar depois. O executivo, Paulo Brax, ele vem nos mesmos moldes do Alexandre Pássaro, arrogante, prepotente e que não mostra trabalho algum. Essa semana vai apresentar contratações e eu tenho certeza que ele está segurando essas contratações, porque quando ele for apresentar o Pedro Raul, que é um jogador que é interessante para o torcedor do Vasco, ele vai meter um monte de bucha no meio, porque aí tipo, bota um pacotão, porque o impacto é menor de que você apresentar ali um Patrick de Lucas sozinho, né? Então é isso.
Agora, você tem que criticar o processo quando a escolha do processo ela é errada, porque venderam pra gente que hoje a gente ia viver um outro modelo de gestão. Não adianta só mudar o CNPJ, não adianta só virar SAF, não adianta só estar com salários em dia, a gente tem que mudar o modelo de gestão. As escolhas lá em cima, elas vão influenciar diretamente no time que a gente vai passar a torcer a partir de agora, em janeiro, no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E esperar 6 meses para entender que a renovação do Edmar foi uma escolha errada, não vai resolver o problema do Vasco. E esperar 6 meses para entender que o CEO que ficou no Vasco foi uma escolha errada, que o executivo trazido pela SAF foi uma escolha errada, não vai resolver o problema do Vasco. Então a gente tem que aprender a discutir o problema na origem. Não adianta eu ficar berrando, xingando, ameaçando o jogador depois que ele é contratado. Agora, quando a gente tiver um time com jogadores de peso, com jogadores casca grossa, com jogadores que tem da onde tirar e ver que os jogadores estão de sacanagem, que tá rolando putaria, palhaçada, aí você vai para campo para xingar o jogador que não tem compromisso com a instituição. Agora, o modelo de gestão está errado e não tem problema você que apoiou a SAF fazer a crítica ou ouvir críticas. Para com esse negócio de dizer que quem está criticando coisas erradas ou escolhas erradas torce contra. Quem está criticando não quer que o Vasco se dê bem. Muito pelo contrário, quem está criticando quer que as escolhas ou o modelo de gestão eles mudem. Pare com esse negócio de o amiguinho do jornalista, é o empresário que tem canal que fala do Vasco e que quer que contrate um jogador que é do sócio dele, é a mamata do empresário, é a mamata do executivo, é o cara que é indicado. Isso tem que acabar no Vasco. É gestão profissional. E se é para ter gestão profissional, a SAF começou errado. E não tem problema nenhum você que apoiou dizer que está errado e querer o que você acreditou que eles iam vender lá atrás. Eu vou deixar aí um trecho do vídeo ou um corte lá do Rica Perrone fazendo duras críticas ao que venderam e ao que estão entregando. Amanhã a gente volta, amanhã tem a apresentação e espero que a gente possa ver aí, cumprir, né, pelo menos boa parte do que prometeram, tá? Uma semana abençoada, curte o vídeo, compartilha, fique com Deus, saudações vascaínas. Eu não acho o Barbieri um treinador genial, até porque ele não tem nem tempo de carreira para mostrar isso. Também não acho o Barbieri um treinador fraco, acho uma aposta absolutamente justa de algum clube fazer. Mas o Vasco, quando a 7777 chegou, andou falando algumas coisas, das quais inclusive eu fiz até um vídeo aqui falando que eu achava uma grande bobagem fazer isso. Por quê? Porque esse saiu de uma derrota pro Flamengo no Campeonato Estadual, se eu não me engano, dizendo que, esse é o último ano que nós vamos jogar contra o Flamengo em igualdade, com diferença de investimento. O que dizia para o torcedor do Vasco o seguinte, né? Acho que é uma frase bem fácil de interpretar. O ano que vem, nós, quando jogarmos com o Flamengo no Campeonato Carioca, nós estaremos com o mesmo investimento do Flamengo. E com esse discurso, o Vascaíno apoiou a venda para 777. E aí eles chegaram, assumiram o clube, e a primeira coisa que você espera quando um grupo rico de investidores, que vai mudar o patamar do seu clube, vai fazer, é anunciar grandes nomes. Isso ainda não aconteceu, pode acontecer, acho que vai acontecer durante o Campeonato Carioca, porque não tem a menor importância o estadual, mas, né, quanto antes você tiver um treinador e preparar o seu time, tiver os reforços para fazer a pré-temporada e tal, tudo melhor, mais organizado e funciona mais fácil. E aí o primeiro nome que o Vascaíno esperou foi o do treinador. Veja bem, se somos ricos, se estamos impactando no mercado, que agora somos um time de ponta novamente, que temos poder de investimento para disputar com qualquer time do Brasil. Esse foi o discurso para se vender o Vasco para 777. Se temos essa condição, o que o Vascaíno esperava? Eu vou anunciar um grande treinador. É uma aposta, né? Então, se é uma aposta que pode dar certo ou não, não estou entrando nesse mérito. Estou entrando no mérito do quanto isso é broxante para o Vascaíno. Ficar esperando e falar quem vai ser o pica que vai vir dirigir meu time. De repente vem o Barbieri, do Red Bull Bragantino, com passagens de times menores e tal. Né? Você fala, não contratei um treinador de ponta. O Barbieri passa muito longe de ser um treinador de ponta. Tomara que no Vasco vire, mas, né, ainda não é um treinador de ponta. Então, o primeiro recado que o Vasco dá ao torcedor é broxante. Né? É um recado de, porra, mas o investimento vai ser um investimento que o Vasco sem a 777 podia fazer? É isso, porque o Vasco podia contratar o Barbieri sem a 777. Então, fica uma coisa meio... Eu vejo no Vascaíno uma dose de frustração, sem querer atingir o Barbieri. Você consegue entender o que eu estou dizendo? É a frustração com o investimento. Os reforços ainda não apareceram, né? Não tem nenhum grande nome aí na pauta do Vasco sendo ventilado e tal, e que evidentemente vai gerando no torcedor do Vasco uma sensação de, porra, mas peraí, cadê? Né?
O Pedro Raul pode ser um nome muito interessante? Pode, claro que pode. É um jogador que eu adoraria ter no São Paulo. Inclusive, botei ele na seleção do campeonato. O cara que fez o número de gols que ele fez pelo Goiás, né? É um jogador que merece. Tá? Mas cadê o cara? Né? Cadê os caras de investimento semelhante? Ou se quer, vamos ser mais honestos do que o blá 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 para vender? Cadê os caras com investimento de metade do Flamengo? Que foi dito para o torcedor que ele teria um investimento igual na temporada seguinte. Eu quero metade. Não tem nem esboço disso. Né? Eu não estou falando em contratar o Messi, não precisa. Mas quem são os grandes jogadores que o Vasco está buscando no mercado para vir trazer, para fazer esse grande time de investimento? Não está aparecendo, a pré-temporada começa essa semana, o Vasco não tem nada para colocar, o Vasco discute com Volante do Bahia, Júnior Urso, assim, bons jogadores, Pedro Raul principalmente, o Terans do Atlético Paranaense, bons jogadores, sem dúvida nenhuma. Mas assim, não é o investimento que prometeu o Vascaíno. Então, a 777 acho que devia tomar muito cuidado, porque o mesmo barulho que fez o torcedor trazê-la para perto e falar, não, vem que a gente quer você aqui, é o mesmo tempo que você leva para ter virada contra. Então, pelo menos 1 ou 2 nomes você tem que dar para o Vascaíno, né? Vários bons reforços e 1 ou 2 nomes para dizer, ó, eu tô aqui para te dar 1/3 do que eu menti para você que faria, porque é mentira. 777 não vai jogar o Campeonato Carioca contra o Flamengo em igualdade de condições de investimento. Isso é mentira, isso não vai acontecer. Então já mentiu para o torcedor do Vasco para entrar. Já tá um cenário de desconfiança. A chegada do Barbieri, essa desconfiança aumenta. Com a não chegada de nenhum grande jogador de muito peso, fica uma coisa meio, vem cá, então, peraí, te trouxe aqui para você botar dinheiro, não te trouxe aqui para você fazer uma boa gestão de bons jogadores medianos, porque não foi isso que você prometeu. Se fosse, tudo bem, mas não foi o caso. Então a 777 podia ter um pouquinho mais de cuidado com a entrada dela no Vasco, que me parece já um pouco turbulenta e razoavelmente fora daquilo que ela prometeu anteriormente. Eu não espero um pacotão, tá? De 7 grandes jogadores que vão igualar o investimento do Flamengo. Vou ficar muito surpreso e feliz se acontecer, mas não espero isso. Mas a listagem só incluir jogadores medianos, o Vascaíno vai ficar chateado. Quem criou uma ilusão foram vocês. Não dá nem para culpar o torcedor do Vasco.